Olá, gente boa e amiga, muito carinho para você. Estamos iniciando a partir de agora o Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades do mundo político, social, empresarial, de nossa cidade, sempre com temas de relevância para bem informar você. Hoje nós temos aqui a satisfação de trazer o vereador Jaiminho, o nome dele é Jaime Ferreira, mas ninguém conhece como Jaime Ferreira. É o Jaiminho, que afetuosamente todo mundo conhece e que já está no seu segundo mandato, né? E vai mostrar parte do seu trabalho e por aquilo que a gente viu aqui no que ele me mandou, uma partezinha só do trabalho, a gente vai ver o alto valor social e a preocupação social que ele tem com os projetos que ele cria na Câmara. Por isso, para nós, é uma satisfação muito grande que ele esteja aqui e agradecemos, Jaiminho, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Olá, Sérgio, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Olá a todos os telespectadores, gostaria de deixar um grande abraço a todos e dizer que é um prazer enorme estar aqui com você, falando um pouco da nossa carreira, nossa vida pública e os nossos projetos, nossos trabalhos na Câmara Municipal de Guarujá. Perfeito. Jaiminho, a gente sempre começa pela vida da pessoa. Por quê? Porque nós queremos, eu volto a repetir, vou dizer novamente a você que está me olhando, está me vendo. Muitas vezes você vê pessoas chegarem à Câmara Municipal e pensa que tudo foi simples, que tudo foi fácil, mas não é. Quando a gente começa a falar e mostrar a vida das pessoas e a trajetória que essa pessoa fez para chegar realmente aonde está, a gente vê que ela tem valor. E esse valor é o suor do seu trabalho e tudo aquilo que a comunidade recebeu deles a ponto de escolhê-los e votar neles. Jaiminho está no segundo mandato, né? Foi líder da prefeita durante um bom tempo, mas tudo começou lá no Perequê. Foi lá a sua infância, Jaiminho? Fui no Perequê, nasci no Guarujá, me criei no Perequê, minha família é uma família tradicional do bairro, mas morei um bom tempo em Vicente Carvalho, né? Minha família foi uma das primeiras famílias a serem desapropriadas no final da década de 70, no Perequê, né? Pelos proprietários da terra, e pediram a reintegração de posse, minha família foi desapropriada e nós viemos morar em Vicente Carvalho, onde moramos de aluguel, né? Essa semana, curiosamente, Sérgio, que nós tivemos no Facebook várias pessoas colocando aí a fotografia, né, da sua infância, né? Você pegou essa coisa de colocar a fotografia do perfil e eu estava assim apavorado porque eu não tinha foto de infância. Curioso, né? Você não tem um registro de infância. Nós íamos morar de aluguel em Vicente Carvalho e numa viagem que nós fizemos ao Paraná para visitar uns parentes do meu cunhado, quando voltamos, havia tido uma enchente na rua, nós perdemos todos os móveis e todos os documentos, registros que tinham ficado dentro de casa, então eu não tinha fotografia. E curiosamente, 2 semanas atrás, uma amiga minha de infância postou uma fotografia, quando nós tínhamos 7 anos de idade, eu fui noivo da quadrilha, e ela colocou essa fotografia. Quando eu percebi que era eu na fotografia com ela, eu peguei, já copiei a fotografia, falei, tem uma fotografia da minha infância, porque eu não tenho fotografia nenhuma. Mas minha vida não foi uma vida fácil. A gente morou no Perequê um bom período, mas íamos morar em Vicente Carvalho, né? Como muita gente veio para cá para poder aventurar, poder tentar uma vida. Uma vida nova. Deixa eu falar uma coisa. Vicente de Carvalho, alguns vereadores já falaram para nós. Você é o primeiro que teve a infância no Perequê. Como é que era o Perequê de antigamente? Era um lugar realmente caiçara, de pessoas que viviam da pesca. Tinha tantos restaurantes quanto tem hoje, ou era uma vida mais simples? Na verdade, Perequê foi um bairro formado por uma colônia de pescadores, evidentemente, né? A princípio pelos caiçaras, né? É uma praia de abrigo, então logo se formou ali uma colônia de pescadores justamente pela proteção das embarcações, né? Com o tempo vieram, na década de 70, com a expansão das cooperativas de pesca, né, na região de Santos, principalmente, muitos pescadores do sul do país começaram a migrar para cá, para a nossa região, e o Perequê, como era uma área que estava em expansão por invasão, era uma área virgem, né, então os pescadores começaram a chegar por ali, e também os pescadores da região nordeste, muitos de Alagoas, de Sergipe, né, do norte do país também.
E o Perequê era um local totalmente ermo, né? Não havia divisão de quadras, era uma antiga fazenda que foi ocupada aos poucos por pescadores. E ao longo do tempo, com essa invasão, é claro, houve essa desapropriação, como eu disse no início do programa, e que mais tarde os lotearam, né? Os proprietários lotearam para poder vender lotes lá, fazer um loteamento. Só que não foi à frente, né? Tiveram alguns probleminhas com uma parte da área, e em 89 essa área foi invadida, né, por moradores de tudo, canto do Guarujá, até de fora da cidade, vieram, invadiram, que é a Vila Nova Perequê, né, restando somente o Jardim Umuarama, que era a área mais regularizada, que havia sido já negociada e vendida. Mas a região da Vila Nova Perequê ela foi invadida, e aí gerou essa aglomeração de pessoas do bem, né, que foram para lá numa tentativa também de refazer uma vida, como nós viemos fazer em Vicente Carvalho. O pessoal foi fazer no Perequê, pessoas que não tinham água no início, moravam no meio do brejo, e para se construir o bairro, até me emociona falar, se construir o bairro foi a base de muita luta, né, de associações de moradores de bairro, Seu Miguel, a Dalva, Dona Bina, né, entre outros moradores do bairro ali, que Seu Chico, é difícil citar todos, mas são pessoas que começaram a desbravar aquela mata, né, e poder morar no meio do brejo, buscar água na cachoeira do Perequê, né, para poder estar sobrevivendo, né, e que aos poucos depois o progresso foi chegando, mas evidentemente. Hoje é uma área progressista. Progressista, mas a base de muita luta popular, né, Sérgio, porque eu acredito que a sociedade, se ela não for organizada, ela não avança, né? Na minha visão, toda a comunidade, toda a sociedade tem que se organizar. Eu sou um grande defensor de associações de bairro, porque a população ela só avança à medida que ela está organizada. E a gente percebe, com a criação da associação de bairros e as lutas que fizeram, mediante o poder público, evidentemente, se conseguiu muitas conquistas para o Perequê, viu? A água, a luz, né? Depois vieram a questão de saneamento básico, está chegando agora no bairro, que não havia ainda, mas estamos chegando com o saneamento básico agora, graças a Deus, era uma luta também que eu tinha constante, para a gente pudesse tornar a praia mais balneável possível, né? E graças a Deus as coisas estão acontecendo no bairro lá, assim, não tem o que eu me lembro disso, eu estava na Câmara Municipal, trabalhava na Câmara, eu me lembro quando houve a invasão, e foi realmente as duras penas que hoje está esse progresso que aí se encontra. Agora, mas eu restaurantes, não queria te cortar, mas com relação aos restaurantes, haviam mais. Curioso, né? Muitos comércios que hoje estão na orla da praia, ali no calçadão, eram antigos restaurantes, né? Mas que não suportaram esse avanço econômico, né? A perda, na verdade, eu critico muito isso, que é a perda da tradição caiçara. Porque os restaurantes do Perequê, eles eram extremamente, assim, típicos caiçaras. Eram ranchinhos ali, né, de pau a pique, de palha, e que ao longo do tempo foram se modernizando. Aqueles que não tiveram a preocupação de modernizar o seu comércio, evidentemente ficaram aquém, né, daqueles que conseguiram fazer um bom restaurante, com uma boa estrutura, né, e manter. Perequê foi uma área boêmia, né, na década de 80, de 70, 80, né, havia os restaurantes que tinham música ao vivo, até na década de 90, praticamente, mas que se perdeu ao longo do tempo por conta dessa globalização que as pessoas buscam moderno, né, e quem não se modernizou, infelizmente, acabou ficando aquém daqueles que evidentemente puderam fazer um pouquinho mais de investimento no seu... E crescer, exatamente. Cresceram. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Eu trabalhei na época do Maurici, no setor de cultura, e eu me interessava muito por uma igrejinha que eu nem sei se existe mais, que é a Igreja dos Escravos. Eu não sei se ela está sob ruínas hoje, eu não sei, mas eu me lembro que havia missa uma vez por mês lá, e como a igreja ameaçou cair, a Cúria suspendeu essa missa, né? E uma vez nós fizemos pesquisa política e primeiro que se pedia em Perequê, água. Segundo item, que se voltasse à missa. Tamanha a força que aquela igreja representava. E era uma coisa maravilhosa. Eu não sei se ela existe ainda ou não. E hoje você, dentro da prefeitura, tem duas coisas que o Perequê deveria ajudar. E talvez você consiga fazer isso. Eu acho que você tem esse sentimento. Eu sinto que você é sensível.
primeiro, essa igreja, e segundo, a figura de Bidu Sayão, Exato. que foi a maior cantora lírica no seu tempo, né? E o pai do Toninho de Souza viajou com ela, levou o carro daqui com ela para a Europa, no navio, né? E o Toninho talvez se lembre de algumas coisas nesse sentido, poderia ajudar, e recuperar e relacionar Bidu Sayão ao Guarujá e aquela coisa da igreja dos escravos seria uma meta turística, principalmente agora que falamos muito em turismo, e aqui isso é turismo cultural. Como é que está a igrejinha? Então, você falando da igreja, você acaba me tocando mais ainda no íntimo, né? Eu fui batizado na Capela de São Sebastião. Nossa Senhora, que Capela fantástico. de São Sebastião. Eu fui batizado dia 25 de dezembro de 1973, não tinha 1 ano de idade, naquela capela, né? A capela e o casarão da família Sayão, ela era situada justamente hoje onde está o mercado. Tem um mercado, a área não foi tombada e com aquela invasão... Você sabe que sempre tem boatos, né? Saíram boatos de que dentro da igreja e próximo haviam ruínas que haviam tesouros da época da escravidão. Então depredaram todo o patrimônio, desculpa, me emociono falando um pouco do Perequê. E acabaram com tudo, infelizmente. Não sobraram nem ruínas. Parentes meus, minhas primas de mais idade, primas da minha mãe, é que tem fotografias que a gente consegue ainda... apenas observar por registro de fotos. Mas tem essas fotos? Temos as fotos. A partir do momento que se perdeu esse vínculo com a igreja, com essa capela, passou-se a fazer a missa, como o pessoal reivindicou, criaram uma capela atrás dos restaurantes, na Rua Nova Iguaçu, e aí ela não perdeu o nome de Capela de São Sebastião, ela foi para a Capela de São Pedro, que é padroeiro dos pescadores, né? Então... foi formada essa capela, essa igrejinha lá, que hoje é feita a missa todas as quartas-feiras. Jaime, eu vou te dar um desafio aqui no ar. Mesmo que não exista mais a capela, você podia achar um espacinho ali e fazer um pró-memória do Perequê. Valeria a pena. Muitas pessoas daquela época da antiguidade, que ainda residem lá, fatalmente, devem ter fotos, até objetos. Muita gente daquela época deve estar viva e ainda lembra. E o relato dessas pessoas que estão indo embora podem se constituir em relatos históricos. E você podia criar um espacinho dentro da igreja, ou dentro de um lugar que você queira, dentro da sociedade de bairro, que seria um projeto, seria o espaço pró-memória, né? Onde a figura de Bidu Sayão ganharia um destaque, que não é tão difícil descobrir material sobre ela. Eu estou vendo o Mário aqui, que é seu assessor. Quando eu falei isso, ele já pegou a agenda para anotar. Assessor é isso mesmo, é um cara competente que está ligado a tudo. Pegar coisas de Bidu Sayão não é uma coisa difícil. E mais, infelizmente, não tem mais a igreja, mas tem fotos. E essas fotos com o relato das pessoas, foto dessas pessoas antigas, porque elas irão passar. Eu acho que vale a pena. Fica uma ideia para você, porque eu gosto muito disso. Eu gosto da tradição. Porque no fundo, a gente traduz a tradição. Isto é, a tradição vai se traduzindo no presente. É um povo sem história, né? É um povo sem futuro, sem na verdade. Futuro. Né? Não tem absolutamente nada. Nós temos muitos registros de fotografia lá. Nós temos uma assistente social da prefeitura, André Estrela, ela fez o TCC dela, inclusive, da faculdade dela, foi baseado no Perequê, na tradição caiçara. Maravilhosa. E ela fez um livro maravilhoso, minha mãe participou, alguns parentes também, amigos também da época, dos anos 50, 40 da família, as primeiras famílias que chegaram no Perequê participaram dessa conclusão de curso dela, né? Ficou um trabalho maravilhoso e ela criou uma afetividade muito grande com as pessoas do bairro, porque ela foi casa a casa, os moradores mais antigos, e ela fez questão, Sérgio, de ir na casa daquelas pessoas caiçaras que chegaram primeiro, mas também procurou aqueles que vieram do Nordeste, aqueles que vieram do sul do país e foi buscando as histórias e entrelaçando até virar a história do Perequê. Maravilhoso, maravilhoso trabalho que ela fez. Já tem um embrião. Nós já temos um embrião, é verdade. Já tem um embrião. E eu estou aqui acatando o seu desafio, eu espero poder... Não, e colaboro assim, concluído, com você. Eu gostaria que você fizesse acompanhamento e registro. Volte para dizer como está, volte para mostrar fotos. O nosso programa está totalmente aberto, porque eu quero dizer para você,
A gente chama o povo daqui de caiçara, mas o único reduto verdadeiramente caiçara que sobrou na idade contemporânea da nossa cidade foi o Perequê. Exatamente. Quer dizer, a origem da nossa história é essa. Mas vamos falar um pouquinho mais de você. Vamos falar. Aí você escolheu, você teve um salão de cabeleireiro. Isso, com 19... Na verdade, eu comecei a cortar cabelo com 17 anos de idade, né? Mas eu era funcionário de um salão, onde eu aprendi a cortar cabelo, aqui na Rua Oliveira, aqui em Vicente Carvalho, do falecido Serginho. E trabalhei 2 anos com ele, após ter criado uma clientela boa. Eu abri um salão no Perequê, onde eu trabalhei por 9 anos, né? Puxa vida. 9 anos. Fui trabalhar fora, aí tive um convite para trabalhar fora do Brasil, para administrar 3 salões de cabeleireiro em Boston, na região de Boston, né? De um grande amigo que tem apartamento aqui na Pitangueiras, na Galhetas, por ali. E ele já estava de idade, eu estava fazendo minha documentação para viajar para os Estados Unidos, né? Para trabalhar com eles, já estavam com idade, queriam levar alguém que tivesse uma certa confiança, um profissionalismo para poder tomar conta. Aí me especializei, me preparei muito, porém, às vésperas de sair o visto, nós tivemos problema com o ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, que freou totalmente naquela época, né, de 2001, 2002. 2011. 2011, aliás, frearam... Não, foi 11 de setembro de 2001. Perdão. Essa data eu não esqueço que eu estava em São Paulo. Eu aqui, ato falho meu, ato falho meu. E aí nós tivemos esse problema com o atraso do visto, porque eles fizeram, né, fechou os Estados Unidos para poder se fazer visto, né, fechou-se, a imigração se tornou mais rigorosa, e então eu fiquei um pouco preso aos meus trabalhos por aqui, mas na expectativa, porque era um sonho meu de trabalhar no exterior, ainda mais trabalhar, aprender uma nova língua, uma nova cultura, mas também pela parte financeira, que eu venho de uma família humilde, né, Sérgio? Eu sei que poderia dar muito mais condições para minha família, embora o meu salão tenha sido um salão dos mais movimentados dos bairros aqui, e a gente do centro, do Guarujá, de vários bairros, cortar cabelo comigo no Perequê. Mas eu tinha aquele propósito de viajar para fora, de repente tentar fazer uma faculdade lá fora, alguma coisa na área. E então, passado esse período, eu fui convidado a sair candidato a vereador, um pouco contra a vontade, os amigos insistiram e eu saí candidato a vereador. Fui suplente, né, na época pelo PDT, tive 1.523 votos, e eu fui convidado até então pelo ex-prefeito a ser o primeiro diretor da Regional do Perequê, né? Não pude, eu confesso que balancei no momento, mas eu não podia também deixar de passar a oportunidade em claro, onde eu tinha um mecanismo na mão para poder estar melhorando a situação do meu bairro, da vida da população. O Perequê tinha um problema muito sério com drenagem, né, de águas pluviais, qualquer chuvinha alagava o bairro, e aí eu me coloquei nesse desafio de estar à frente desse trabalho e fiquei 3 anos à frente da Regional do Perequê, diagnostiquei, fiz todo o trabalho de diagnóstico dos problemas, né, por onde a água corria, qual era a casa que interferia no fluxo das águas, fizemos muitos mutirões e aí a gente conseguiu sanar esse problema do Perequê. E aí depois, consequentemente, veio uma nova eleição em 2008 e graças a Deus a gente teve um bom sucesso, fui o 2º vereador mais votado da cidade, né? Com 3.019 votos, né? São votos, né? Graças à população que acreditou no meu trabalho. E daí, então, iniciei a fazer minha faculdade de Direito, né? Parei a faculdade de Direito porque eu achei que gestão pública era mais minha cara, então no 3º ano eu parei o Direito, e aí eu iniciei gestão pública, me formei esse ano em gestão pública, foram 2 anos de faculdade, e agora quero fazer uma pós em ciências políticas, porque o político ele tem que estar aprimorando, tem que buscar conhecimento, porque não dá mais para ser o mesmo, né? A gente tem que avançar. Exatamente. Tem que ter a competência, como estávamos falando antes do início do programa, né? Você tem que ter esse conhecimento técnico na área, porque hoje qualquer pessoa sem qualificação, ela perde qualquer valor em qualquer mercado, e na política não pode ser diferente. Eu concordo. Então, eu iniciei essa faculdade e pretendo avançar e vamos adiante. Boa sorte. Eu acho que você deve continuar realmente. A gente sempre pede para que a assessoria traga aqui os trabalhos mais relevantes, né? E eu tenho uma série de trabalhos aqui, eu vou na base do ping-pong, porque o nosso tempo não é um tempo eterno, e falando com você. O primeiro é um que me pareceu muito interessante. Eu sei que ele foi vetado, mas eu acho que é uma revanche você falar dele agora, porque ele
ele era de um alcance social fantástico. Você criava o serviço de cegonha móvel no município de Guarujá e dava outras providências. Me fale sobre esse projeto para que todos fiquem sabendo. Bom, Sérgio, a cegonha móvel foi uma das minhas bandeiras até da campanha, né? Porque eu certo dia, indo para a Praia do Perequê, né? Morava lá, então estava indo no caminho e encontrei um casal, essa história eu contei várias vezes, indo para casa numa bicicleta com uma criança recém-nascida, né? Um dia que estava prestes a chover. Ofereci a carona, evidentemente, né? Dei a carona para a moça e procurei saber de onde o casal vinha e eles falaram que ela tinha acabado de tomar alta do hospital, da maternidade, e aquilo me tocou. Eu havia assistido na televisão, um tempo atrás, umas semanas, meses atrás, a este fato, de um município que tinha um serviço de cegonha móvel, que consistia em levar a parturiente após parto, né, do hospital para casa. E você garantir a segurança do transporte da criança e dessa mãe, né, que geralmente vem com uma cesárea, ou mesmo de um parto normal, que está mais sensível e tudo. E fiz o projeto de lei e esse projeto foi votado pela Câmara, foi aprovado, porém foi vetado pelo Executivo, né, nós, no nosso entendimento. Sabemos que os municípios hoje em dia, principalmente na área de saúde, têm muitas limitações. O município de Guarujá tem um orçamento que muitas vezes se compromete, porém, às vezes não chega a contento porque tem os precatórios, né, e etc. e tal. Então, naquele momento, a municipalidade não pôde acatar o projeto, né? Então, vetou o meu projeto e eu entendi perfeitamente que, de repente, fosse por uma dificuldade do município, mas que um dia eu gostaria muito de ver esse projeto em atividade. Mas pode ser reapresentado com algumas modificações? Pode ser reapresentado por outro vereador no mesmo ano, né, o projeto de lei, ou no ano seguinte da legislatura. Olha, valeria a pena. Valeria a pena porque eu achei muito interessante. Segundo, você tem um espaço, você criou um espaço na página da internet da Prefeitura Municipal de Guarujá para divulgação de pessoas e de documentos em achados e perdidos, e, além de outras providências, está caminhando para a sanção. Eu acho isso fantástico. A pessoa tem que ir na delegacia, não é isso, quando acontece uma coisa dessa? Exatamente, né? E se trata de uma grande busca, né? Tanto por pessoas desaparecidas quanto para documentos perdidos. A pessoa tem que ir à delegacia, tem que ir em correio, ao passo que se nós criarmos um espaço no site da prefeitura, totalmente gratuito, né, sem nenhum custo para o município, ter lá um linkzinho, para você colocar ali as pessoas que estão desaparecidas, os documentos, listar ali aonde está o documento, seria um serviço público bem viável para a sociedade, né? E, inclusive, eliminaria a burocracia ao extremo. Serviço de achados e perdidos, na verdade. É verdade, né? É um serviço de achados e perdidos. Seria interessante. Só que com coisas importantes, pessoas e documentos. Exatamente. Esse projeto foi aprovado. Foi aprovado e aguarda a sanção. Sim. Outra coisa importante. Obriga a empresa concessionária de transporte público em Guarujá a conceder 50% de desconto na tarifa de passagem de ônibus aos professores da rede municipal, além de outras providências. Eu sei que isso daí está para ser pautado, mas eu acho que é de uma justiça social fantástica. Eu não sei se você tem acompanhado, você vê a luta que está acontecendo no Rio de Janeiro lá com os professores. Isso daí corre o risco de acontecer também aqui no estado de São Paulo. Tá? É só vir para cá, é só começar um pouquinho, um estopim, porque nas profissões, eu acho que ao longo do tempo, nasquelas glamourosas profissões do passado, o professor foi o que mais perdeu e sofreu. Eu falo porque eu sou professor, eu sou aposentado hoje, mas ele mais sofreu e perdeu. Eu tinha um amigo, não sei se eu vou me estender muito, porque você é entrevistado, mas vale a pena essa história. Ele era de São Joaquim da Barra e ele morava numa pensão quando ele escolheu o cargo. E nessa pensão morava o juiz de direito também. Então, depois da janta, eles jantavam cedo no interior, ele ia para a praça e sentava com o juiz de direito e as mães passavam com as moças, com guarda-chuva, tal, para mostrar às filhas que elas queriam casar, os filhos, né? E o juiz de direito acabou escolhendo uma mulher dali, ele também escolheu uma mulher dali. E, com o tempo,
o juiz de direito nunca mais teve relacionamento com ele. E a cada dia que passa, a profissão, você estava fazendo advocacia, uma profissão cresceu e a outra diminuiu. Então, tudo que se puder fazer para ajudar o professor é bem-vindo. E você acha que passa na pautação? Então, esse projeto é um projeto bem polêmico, Sérgio, por 2 motivos. Nós sabemos, entendemos que o professor ele é a base, né, da sociedade, realmente. Né? É ele quem realmente prepara as demais profissões. Né? Tudo começa pela educação. Né? É uma injustiça social muito grande com esses profissionais, o nosso país não ter essa valorização. É da onde começa o advogado, o médico, o engenheiro, todos passam por um professor. Infelizmente, a base ela vai acabando, ao longo do tempo, ficando corroída, né, pelo desgaste. Né? Eu acredito que seja do reconhecimento do poder público. Né? Mudou até o reconhecimento. Na verdade é esse. Então, hoje nós temos um problema muito sério com relação a esse projeto, porque o contrato da empresa com a municipalidade não prevê este tipo de obrigação. Logo, nós não podemos colocar uma obrigação na empresa. É um projeto que eu coloquei por questão moral, uma questão de comprometimento com essa classe que me questionou e eu fiz questão de apresentar o projeto. Porém, nós temos um problema. Eu não posso colocar uma obrigação dentro de um contrato que já existe. Mas o projeto está ali guardadinho, porque quando formos discutir o transporte público do município, com certeza essa será uma das pautas que eu vou colocar para que os professores tenham, no mínimo, 50% de desconto, como os alunos têm. Porque há um tempo atrás tinham, Sérgio. Eles tinham. O professor ia lá fazer essa carteirinha e fazia o seu desconto de 50%. E hoje não tem. Aí se fala de trânsito, se fala de utilizar transporte público, que é ecologicamente correto, né? Coletivo, na verdade, transporte coletivo, porém você não dá incentivo. Para que a pessoa use. E o professor, muitas das vezes, vai com o seu carro para a escola. Hoje em dia você sabe como é que está a segurança, o professor só falta apanhar dentro da sala de aula. Quando sai para fora da sala de aula, lá está o seu carro com pneu furado, murcho, o seu carro rabiscado, por birra de aluno. Nós sabemos que isso acontece constantemente, não tem como negar. Então, uma forma de você incentivar essa, até hoje, o grande pano da administração pública é falar de mobilidade urbana, você tem que começar pelos incentivos. O incentivo com um desconto tarifário para os professores, eu acho que seria justo, merecedor e digno para a classe. Além de ser uma categoria muito grande que ajudaria nesse passo da mobilidade urbana que você está falando. Jaiminho, nós temos alguns projetos ainda a mais, mas tem todo um lado político que eu gostaria de conversar com você, porque eu soube que você saiu do seu partido. Só que agora é a hora dos nossos comerciais, a gente volta com o Jaiminho logo em seguida. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Eu quero dizer... Eu preciso... Eu quero dizer para você... Peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Muito bem, estamos de volta hoje com o vereador Jaiminho, falando de seus projetos, da sua história de vida, que é muito interessante. E também vamos falar de política logo em seguida. Mas antes, tem um projeto seu aqui muito importante, que foi aprovado e que tomara que comece logo, que altera dispositivos da Lei Complementar 60 de 2002 e cria o plano de repressão e combate aos focos de criadores dos mosquitos Aedes aegypti da dengue. Né? Nós sabemos que eles proliferam no verão.
Então, se a gente não criar mecanismos desde agora, vai ser uma coisa muito difícil, porque as pessoas estão prevendo aí uma coisa um pouco mais intensa. Já estamos com a dengue 4. Exatamente. O mosquito da dengue, ele vem fazendo uma mutação, né, ao longo do tempo e vem assustando muito a sociedade, Sérgio. Então, nós criamos esse mecanismo, esse projeto de lei que altera o dispositivo da lei 060 de 2002, que justamente trata da fiscalização dos terrenos particulares e também, né, terrenos públicos com relação à proliferação do mosquito da dengue. Mas não havia uma sanção. O grande problema do nosso país, em geral, é que as pessoas não trabalham em cima de conscientização. No nosso país, as pessoas mudam através do que sentem no bolso, né? Nós sabemos que é dessa forma que, infelizmente, funcionam as coisas. Então, nós criamos este projeto de lei para que a municipalidade ela tenha o poder de multar aqueles proprietários, né, que não contribuem com a manutenção dos seus terrenos, deixando, assim, os mosquitos fazerem focos, né? Na verdade, a primeira ação de fiscalizatória, ela vem a notificar o morador, o proprietário, e na reincidência dos fatos, aí no caso, virá a multa, que ela vem gradativamente aumentando com relação ao número de focos, né? Então é progressivo. Exatamente. Conforme a negligência da pessoa, Exatamente. ela vai crescendo. E eu acho que é o único caminho, né? Nós estamos Se não caminhando pesa no para o bolso, verão, período altamente chuvoso, e que me preocupa muito, porque há um estudo do Ministério da Saúde, nós estivemos fazendo uma pesquisa agora, que para o próximo verão, Sérgio, provavelmente seja um dos maiores picos de dengue da história no nosso país. Embora a vacina já está prestes a ser testada em seres humanos, né, mas é uma coisa que só vai chegar provavelmente em 2015. Né? Nós temos aí uma estimativa que em 2015 a vacina esteja preparada para ser aplicada na população. Mas não há como qualquer doença, a dengue ela é totalmente de caráter preventivo. Tem que ser de caráter preventivo. A municipalidade tem feito sua parte, mas muitas das vezes o morador não faz a lição de casa, ele não cuida do seu quintal, e tem que fiscalizar o seu quintal, às vezes do vizinho. Né? Nós temos aqui muitas casas de veraneio, onde as piscinas ficam aí o ano todo sem receber uma manutenção, né? Nós tivemos ali na região do Jardim Virgínia, na Praia da Enseada, casas que ficam fechadas o ano todo, casas que estão abandonadas com piscina lá e acabam... E o mosquito hoje em dia ele não está mais seletivo, ele escolhe só água limpa, até na água suja ele também está se proliferando. Então a gente tem essa preocupação, criamos esse mecanismo, inclusive alguns municípios, né, que não está nesse projeto, até me arrependi de não ter colocado isso, porque no momento falaram que ia dar muito trabalho, porque é inconstitucional, que é a questão da inviolabilidade, de o município poder adentrar com mandado de segurança na residência, porque as residências estão fechadas, automaticamente o município tem que ter um mandado de segurança para poder adentrar no domicílio e poder fazer a fiscalização. Que é permitido. Que já conseguiram, mas tem municípios que quando faz uma prática dessa, o morador entra com queixa-crime, com processo contra a prefeitura e dá um problema enorme para a prefeitura depois também, né? Então tem que ter lei amparando. Nós fizemos uma coisa branda, na verdade, para poder pelo menos estar punindo aqueles que a gente tem o acesso direto já, né? Bom, nós vamos dar uma paradinha sobre isso, não uma parada no programa, mas vamos dar uma paradinha nos assuntos dos projetos dele, porque são muitos, e vamos falar um pouquinho de política. Você foi para o PROS, né? E saiu do PMDB. Sim. Saiu do PMDB. E acabou indo para o PROS, né? Quantos vereadores foram para o PROS? Você sabe quantos foram até hoje? Eu sei que foi o Gilberto, foi o Nicolás, você. Eu. Tem mais alguns vereadores que receberam o convite, né? Que dentro da sua agremiação estão insatisfeitos ou estão com outros projetos políticos, como é o meu caso, né? Eu fui convidado por uma questão, sempre me dei muito bem, até agradeço a acolhida do PMDB, foi um partido que eu me elegi, não sozinho, mas com todo o colegiado do partido, porém, foi um novo desafio que me foi colocado, né, pela minha equipe e também pelos companheiros, pelo Gilberto Benz e pelo Nicolás, que me ofertaram essa possibilidade de estar indo para o PROS para poder estar organizando o partido, né, um partido novo, né, agradeço ao PMDB, jamais sairia sem nenhuma rusga, claro, não tem como criar inimizade, é um partido que, se não o mais, mas um dos mais
sólidos na cidade, né? O PMDB tem muitos partidários, o corpo do partido, nós sabemos que a comissão do diretório são muito atuantes, né? Então, são pessoas que realmente batalham, levantam a bandeira partidária, coisa que falta no município de Guarujá. As pessoas terem ideologia e terem compromisso. Porém, também existe a questão da pessoalidade, existe a questão do projeto pessoal do político. Perfeito. É claro que a gente está dentro de um partido, porém nós temos também as nossas convicções pessoais, né? E eu não pude deixar de abrir os olhos, né? Não iria fechar os olhos, acho que seria a colocação correta, para as manifestações populares, onde nós percebemos nas ruas que a população ela está mais com opinião partidária, né? Eu percebi isso nas manifestações que nós tivemos aí alguns meses atrás, onde a população ela está querendo mudança no país, né? Então nós percebemos aí que a população tem se voltado muito contra os governos do PSB, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo, né, onde a segurança pública está caótica. É verdade. Né? O governo do estado tem sido muito omisso com relação à segurança pública. Né? Eu já tinha minha insatisfação com as promessas não realizadas, principalmente com relação à ligação seca Santos-Guarujá, que o governador tem vindo várias vezes, e eu espero que dessa vez a promessa saia do papel. E com relação ao PT, nós vimos que foi uma manifestação nacional, diante dos escândalos, né, e agora dos embargos infringentes e de toda essa questão que a gente percebe que lá no fundo tem um cunho político as decisões também judiciais. Então, a gente começa a ficar um pouco insatisfeito, começa a captar o que a população, para que caminho que a população está indo. E eu acredito que a população do Brasil, especificamente, né, no Guarujá, eu pude perceber isso, que as pessoas querem algo novo, querem uma revolução social, Sérgio. Eu acredito que as pessoas esperam isso do agente político, que se avance, que se tenha um pouquinho mais de dinamismo, né? E com a criação de novos partidos, talvez você consiga abrir janelas para que as pessoas que ficam presas à fidelidade partidária possam estar, de repente, pegando o seu projeto político pessoal, que é o meu caso, e você está migrando para outro onde o seu projeto político não está sendo desenvolvido. E foi o meu caso. Eu estava um pouco insatisfeito porque os meus projetos políticos, a minha atuação política não estava sendo a contento da minha parte. Eu sou muito honesto em falar. Então eu fui, como você falou, eu fui líder do governo, da prefeita, né, aqui na bancada, lá na Câmara, fiz a minha parte, com o meu comprometimento, agradeço a todos os vereadores pelo período que fiquei como líder de governo, aprendi muito, né? A gente aprende muito com essa relação de fazer esse intercâmbio Câmara e Executivo, né? E fazer com que as coisas funcionassem, os projetos. Porém, aquilo estava me prendendo e eu já havia sinalizado a minha vontade de não ficar mais na liderança, porque estava me ocupando muito meu tempo para os projetos pessoais. Eu já não estava tendo muito tempo de estar nas ruas. As pessoas têm me cobrado, Sérgio. Claro, eu preciso estar na rua, preciso estar na comunidade. Claro. E eu fiquei todo esse período. Me aconteceu um evento particular, eu tive minha casa invadida em dia 28 de junho, né, por miliantes que foram para me assaltar. A mão armada, eu me tranquei no quarto, passei por todo um trauma, tive que mudar da minha casa, vender minha casa, passei por todo um processo de depressão, de síndrome do pânico, e eu reorganizar minha vida. Porém, o caminho segue, né? A vida segue. E aí, nesse contexto, larguei a liderança, não estava bem psicologicamente para poder lidar com tanta pressão política em vista dos problemas pessoais que eu estava. Mas uma coisa me incomodava, Sérgio, era estar num partido onde eu gostaria de me manifestar, botar minhas opiniões pessoais com relação a determinadas ações, porém, no outro dia eu tenho certeza, né, tinha certeza de que a imprensa estaria falando, poxa, mas o vereador do partido da prefeita criticou isso, criticou aquilo, mas nunca uma crítica destrutiva, mas construtiva, né, uma crítica construtiva. E isso começou a me causar um fantasma na cabeça, eu comecei a me sentir indigno de estar ali. Porque, é claro, eu não estou indo para a oposição, eu estou aqui para contribuir com o município, estou aqui para contribuir com o governo, para que ele ande, ele caminhe, vou continuar votando os projetos da senhora prefeita, estou na bancada, porém, numa postura diferente. Hoje a minha postura tem uma liberdade maior de, por exemplo, ir no pronto-socorro, não tiver médico, eu chegar na bancada da Câmara e falar, apontar e dizer tudo aquilo que eu penso, que eu sinto. O que eu não posso fazer é ficar preso a uma questão de uma mordaça na boca, como se isso fosse uma obrigação com o partido, né? Infelizmente, já decidido de mudar de partido,
que me orientaram que não precisava mudar de partido, que eu poderia estar me expressando, mas eu me sentiria desconfortável. É como se eu estivesse na casa do meu pai, da minha mãe, e falando mal da comida que eles estão me servindo. Então não tem coerência isso. Então eu acho que eu teria uma flexibilidade maior hoje de estar trabalhando e estar levando a minha opinião para a população, para o governo, poder fazer minha crítica construtiva, mas sempre construtiva. Nada contra a senhora prefeita, contra o partido, muito pelo contrário, mas eu quero ter um pouquinho mais de liberdade, né, para poder me expressar. Eu estava me sentindo amordaçado, meio amarrado, assim. E o PROS também oferece uma outra possibilidade, que é uma possibilidade de evolução. Você chegou a pensar, todo político pensa em crescer. Você chegou a pensar em voos mais altos, ou é um pouco cedo? O que você acha? Sérgio, eu sou uma pessoa muito pé no chão, né? Eu sei que eu vim de baixo, eu sou um político que estou hoje no meu cargo através da vontade popular, foi através da vontade do povo que eu cheguei a vereador pelo primeiro mandato, né? Desde a primeira eleição que eu disputei e não fui eleito, primeiro mandato, segundo mandato, é a vontade do povo. Eu gosto muito de sentir a população. Tenho ouvido muitas coisas. Você vem um dia você vai ser prefeito, você vem a prefeito, você vem a deputado. No momento, nós estamos organizando o partido. É um partido novo, como eu disse, é um desafio organizar uma agremiação, fazer toda essa organização junto com os nobres companheiros Gilberto Benz e Nicolás, que estão já no partido, os outros que poderão vir. Então, primeiro precisamos organizar o partido, entender bem o estatuto do partido, né? E a partir daí se fazer um projeto. Hoje, o que está desenhado é que o partido está na bancada, está alinhado para poder caminhar com o governo, para que a gente dê essa sustentabilidade, para que o partido continue apoiando, né, a prefeita, para que a gente possa fazer a cidade seguindo o seu rumo. Mas futuramente o que vai dizer, na verdade, eu acho que é o reconhecimento da população. Eu não posso falar para você que em 2014 sou candidato a deputado ou 2016 a prefeito, mas eu acho que caminha para a satisfação da população. E é por isso que eu preciso estar mais presente nas comunidades, nos bairros, para que as pessoas sintam um pouquinho mais do meu trabalho, né, Sérgio? Eu preciso desenvolver meu trabalho e, a partir daí, a população possa dizer se sou digno ou não de poder avançar na vida pública. Porque, na verdade, essa é uma satisfação muito grande estar como representante da população. Né? Existem os prós, né? E existem os contras, mas a gente está aqui para poder fazer o melhor para a população, não tenho dúvida disso. E divorciado da massa, divorciado da população, não vai a lugar nenhum. Não vai. Não vai a lugar nenhum, e você está certo nisso. Você muito desafiadoramente colocou aqui, e eu acho isso fantástico, né? Como eu vejo a política antes e como enxergo hoje, como diferencio o político do politiqueiro, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Qual é a diferença entre o político e o politiqueiro? Ao político, Sérgio, eu costumo dizer que é aquela pessoa realmente responsável pela sociedade. Ele se sente responsável pela sociedade. Ele faz da política um instrumento de transformação para o próximo. Esse é o político. O politiqueiro é aquele que se aproveita da política para poder ter um espaço, para ter uma barganha, para ter um cargo, para ter as suas benéficas. Né? É verdade. E eu acho que a população tem que estar bem atenta a isso. Né? O político é aquele que se preocupa com o cidadão, que faz da política a sua ferramenta para você transformar a sociedade, para garantir a dignidade, o direito de cada cidadão, para você garantir que o cidadão seja filho da cidade, que é a palavra certa, né? Agora, existe o politiqueiro que está todo dia num gabinete, está no outro gabinete, está na porta da Câmara, está na frente das manifestações, né? Está se utilizando de pessoas leigas, de movimentos, para poder fazer simplesmente a sua vontade, para aparecer. Né? Porque, infelizmente, a nossa cidade ela vem de uma cultura muito provinciana. Né? Então, nós tivemos sempre prefeitos que passaram por aí que estavam sempre alisando a cabeça de um, cabeça de outro. Nós tivemos um período em que nós tivemos prefeitos que foram amados, tivemos prefeitos que foram temidos, né? Então, nessa diferenciação, muito se
sobressaíam. O bajulador sempre se sobressaindo na frente da população, né? Aquelas pessoas que estavam ali em volta do prefeito para os seus próprios interesses. Isso tem que acabar. Esse é o politiqueiro. A população tem que enxergar que muitas das vezes, principalmente nas redes sociais, essas pessoas que vão para a rede social e começam a colocar lá as suas opiniões, e aí a população leiga vai curtindo, outro vai comentando. Às vezes tem até um pouco de fundamento, não vou dizer que não, uma informação ou outra, mas exagera naquilo e faz daquilo uma bandeira, uma plataforma para tirar proveito. E aí o politiqueiro se aproveita daquilo para poder receber o seu cala-boca, que é o quê? Um cargo. É verdade. Muitas das vezes é um cargo público, né? Outras vezes, outras coisas, favores pessoais. Mas para mim o que tem valor hoje é o político, aquele que vai lá, se qualifica, é aquele que vai buscar profissionalizar a sua ação, buscar conhecimento e o principal, usar da política, desses mecanismos, fazer dela uma ferramenta da política para atingir a sociedade, para você dar o direito a cada cidadão de dignidade, enfim, de tudo aquilo que a população merece de bom, né? É política como meio. É como meio, não como exatamente. fim. Como fim para a busca de seu próprio interesse. E aqui está praticamente a resposta do político de antes e o político de hoje, né? Antigamente, acho que os políticos eram um pouco mais sólidos, eu acho, antigamente. Hoje tem muito politiqueiro. Eu vou lhe contar uma coisa, eu não vou contar quem é o deputado, não, porque é complicado. Você fala o milagre, mas não fala o santo. Tá certo. É meu amigo, inclusive, né? E eu estava com ele outro dia, eu estava em Brasília, e aquela massa de gente, de deputados, e todos olhando, eles chegam com muita... pensando que você já é da mídia, você está conversando com um deputado, eles pensam que você é da mídia também, e eles querem, você é da mídia, também querem entrar nessa entrevista, bota o microfone na minha boca. E eu falei, como é que é aqui? Ele falou, olha, dos 513, tem uns 80 que realmente trabalham. Tem uns 100 e pouquinho aí, que não trabalham muito, mas reconhecem o seu trabalho. Então eles vão com você e votam. Agora, tem uns 300 que não querem saber de absolutamente nada. Eles querem isso, porque o cara pensou que eu fosse um repórter. Então ele falou, eles querem isso, eles querem saber qual é o assunto do momento, eles sempre têm alguma coisa a dizer. Né? Para quê? Para que a mídia pegue esse cara, fotografe, ponha... Então é o politiqueiro, como você falou. É quase que um oportunista, um cara que vive desses casuísmos do cotidiano. Exatamente. E o que você espera, você colocou aqui, para os próximos anos, no que diz respeito a eles serem mais prósperos ou menos prósperos para a nossa cidade? Você acha, presta atenção, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço nas pesquisas, né? Eu não sei se você sabe, eu trabalho para uma empresa, eu tive uma empresa, hoje ela é do meu filho. Meu filho Alexandre é secretário de comunicação lá do prefeito de Bertioga, o Orlandini, e assessora o Gilberto Brins. Meu filho é o Alexandre. E a gente faz pesquisa, e eu continuo fazendo pesquisa. E às vezes eu faço a seguinte pesquisa. Você acha que a sua cidade é um bom lugar para se morar? Você acha que a sua cidade não é um bom lugar para se morar? Você acha que a sua cidade era um bom lugar e está piorando? Ou estava ruim e está melhorando? É uma pergunta dura. E eu já fiz para outros vereadores aqui. Na sua opinião, estamos melhorando? É um bom lugar para melhorar, para se morar? Estamos piorando? O que você acha a respeito da nossa cidade? Guarujá, Sérgio, a gente, talvez por sermos naturais aqui, a gente se sente até na obrigação de ser otimista, né? Ah, sim. Tem que ser otimista. Guarujá teve um crescimento demográfico, infelizmente, desordenado, né? A criação de várias favelas, de maneira que foi pouco investido em habitação. Os moradores da cidade vivem muitas vezes de forma precária, infelizmente. Mas Guarujá ainda continua sendo uma das melhores cidades para se morar. Nós temos as melhores praias do Brasil, Concordo. as mais belas praias do Brasil. Nós temos aqui uma aptidão para
a exportação com uma vasta área de ampliação do porto, enorme. Nós temos grandes áreas que, se nós soubermos aproveitar pelo plano diretor agora, podemos até chegar a indústrias na nossa cidade, fazer um bom plano diretor. Estamos chegando agora à discussão de um plano diretor. Guarujá é feito por pessoas trabalhadoras. Guarujá foi feito por migrantes nordestinos, na sua maioria, que vieram para a região sul tentar uma vida, e aqui fizeram uma vida, fizeram uma história, e que eu tenho certeza que não trocariam o Guarujá por nenhum outro lugar do mundo. O que falta no Guarujá é seriedade, comprometimento. Tem se melhorado muito? Tem se melhorado muito. Mas ao longo do tempo houve um desgaste muito grande, Sérgio, com relação à questão da dignidade, a cidadania. As pessoas foram perdendo a sua cidadania, foram perdendo o interesse de colaborar com a cidade. Porque nós enxergamos ao longo do tempo uma degradação da classe política, né? A gente percebe que a população já vinha insatisfeita, agora nós repaginamos, fizemos uma nova mudança, estamos com uma nova cara, com nova atuação, né? Tanto no Poder Executivo, no Legislativo, as comissões funcionando, trabalhando. A população tem dado a sua resposta nas urnas, né? Ela espera a resposta agora dos seus agentes públicos no dia a dia, no seu fazer, no seu trabalho. Mas Guarujá é uma cidade pujante, sim. O Guarujá é feito por pessoas, volto a dizer, pessoas trabalhadoras. E o que as pessoas trabalhadoras esperam apenas, Sérgio? Que o trabalho delas seja reconhecido, e que isso volte, seus impostos voltem em forma de serviços públicos, né, de maneira igualitária, né, que não seja somente para uns, mas para todos, né. Eu acho que a cidade está no rumo certo. Ela está no rumo certo. Já começou uma valorização do funcionalismo. Acho que cabe agora ao funcionalismo tomar ciência da sua obrigação e da sua responsabilidade como peças, cada qual, de uma máquina administrativa que tem que funcionar, né? Esse motor tem que funcionar, tem que impulsionar e tem que fazer a cidade trabalhar para os cidadãos, né? Dessa proteção social. Jaime, eu concordo plenamente e raramente eu vi uma análise num tempo curto tão certa como essa. Inclusive, devo lhe dizer o seguinte: não faça advocacia. Vá fazer ciência política. Vá fazer ciência política porque você realmente tem bossa para a coisa, tem sensibilidade para entender a função do político, a função da política no meio social. Parabenizo você. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao seu final, vou deixar você com essa câmera para que você se despeça das pessoas, mas, quero que volte. Obrigado, Sérgio. Será um prazer retornar ao seu programa. Prazer é meu. É muito bom. Eu gostaria de agradecer a você pelo convite, agradecer a todos os telespectadores pela atenção, deixando uma mensagem para todos os guarujaenses, né? Nós sabemos que nós estamos às vésperas aí de uma nova eleição no ano que vem, em 2014. E você, cidadão guarujaense de Vicente Carvalho, todos vocês moradores da cidade de Guarujá, vale aqui um desafio, Sérgio, de nós olharmos para a nossa cidade como uma mãe, como uma família. E nós não aceitarmos estranhos, Sérgio. Que o grande problema do Guarujá, eu acabei esquecendo de citar, é a valorização daqueles que vêm de fora e depois não têm comprometimento nenhum com a cidade. E para vocês, agentes políticos, não sou candidato, não tenho essa pretensão, estou organizando o partido, não posso dizer que sou candidato, isso vai depender do partido e da sociedade. Não sou candidato a princípio, né, como já dizia, dentro do PMDB, como declinei a ser candidato pelo PMDB. Mas eu acredito que o cidadão guarujaense é um apelo que eu faço como agente político. Valorizem quem é de casa. Se você acha que santo de casa não faz milagre, não espere pelo santo de fora. A nossa cidade só vai crescer, Sérgio, como eu acabei de dizer. A grande participação do povo é na urna, mas é reconhecer quem está próximo dela. Se é difícil o poder público chegar até você, morador, imagine se você escolher seu agente, seu representante de fora. E aí a gente fica sem emendas,
ficamos sem reconhecimento, sem a lembrança, sem nada. Nós temos bons agentes políticos na cidade, pessoas sérias que querem mudar a história dessa cidade. Não dá mais para sermos curral eleitoral de quem vem de fora. Então fica aqui o meu apelo, as minhas considerações finais, o meu agradecimento pela atenção e esse meu desafio para a população de Guarujá. Se nós queremos uma mudança, vamos fazer nossa mudança dentro de casa. E não, só isso. Concordo Obrigado, plenamente, Sérgio. já usamos esse tipo de discurso aqui em outros programas e você vem corroborar com aquilo que a gente está defendendo. Plenamente, sou plenamente a favor. Muito obrigado por você ter falado isso. Fico feliz que você pensa assim, é mais um que pensa assim e somente dessa maneira a nossa cidade realmente vai ganhar a maioridade política que ela merece, tá? Infelizmente o nosso programa chegou ao seu final, a você que ficou aí conosco, nosso muito obrigado por ter ficado conosco até esta hora. O nosso programa vai ao ar de terças e quintas-feiras, às 22 horas, pelo canal 8 e pelo canal 22, além de reprises ao longo da nossa programação. Daqui uma semana, mais ou menos, essa entrevista com o Jaiminho vai estar dentro do YouTube, tá? Junto com as demais entrevistas que fizemos aqui. Então, basta que você acesse www.youtube.com/Estúdio8TV. Lá estão todas as nossas entrevistas, você pode ver aquelas que você gostou, pode ver novamente a entrevista do Jaiminho. Meu e-mail é sergiotrombelli@uol.com.br, né? Esse é meu e-mail pessoal, e se você quiser sugerir algum tema, ou se você quiser sugerir alguma personalidade, mande e-mail para mim. Muita gente já mandou, eu trouxe pessoas aqui que foram sugeridas. Mande e-mail para mim e fico satisfeito em poder atendê-lo. De resto, muito obrigado por, como eu disse, ter ficado conosco até essa hora. Que Deus nos acompanhe hoje e sempre. E não se esqueça, aqui no 8 e no 22, a gente se vê. Bye, bye.